outros problemas. És tu, Jota, que vais agora lançar aqui o Vamos repto à nossa dermatologista. Vamos então falar com a nossa dermatologista, porque existem, com certeza, muitas profissões que nos podem estar a deixar vulneráveis a doenças da pele, não é assim, doutora? Sim, há doenças ocupacionais também cutâneas, que estão também muitas vezes relacionadas também com a parte pneumológica, porque a pele, no fundo, é o espelho do resto do corpo e está muitas vezes associada. Rinite, asma, eczema da pele e, portanto, na pele existem duas reações às agressões externas, portanto, que nós classificamos com dermatite irritativa e a alérgica. A alérgica tem um componente imunológico específico e há perpetuação e pode haver um agravamento de outras doenças alérgicas associadas e pode manifestar-se só por uma queixa e depois se tornar generalizada. A irritativa é mais localizada, não tem um componente imunológico, tem um componente direto com o agente causal. Relativamente às doenças ocupacionais dermatológicas, nós temos, por exemplo, como falámos há bocadinho, a população, os profissionais de saúde, nós e os enfermeiros e os auxiliares também, estão muitas vezes expostos, têm que usar as luvas. Há luvas de látex e há luvas de vinil. As de vinil não fazem dermatite alérgica. Tudo pode começar por uma dermatite irritativa e depois passar por uma dermatite alérgica. Eu sei que isto é um bocadinho complicado, mas tem a ver com o contacto direto primeiro, a irritação da pele, digamos, falando assim de uma forma simples, e depois o sistema imunológico entra num ciclo vicioso, porque nós contactamos todos os dias com o agente e tornamos um bocadinho alérgicos ao agente. Portanto, nomeadamente as luvas que eu falei, as de látex, são, digamos, 9% dos profissionais são alérgicos ao látex e desenvolvem dermite de contacto alérgica. E muitas vezes são mutilantes, as lesões começam pelo eczema, com uma característica de doença de eczema das mãos, pele seca, irritativa, com muita comichão, que na história clínica é extremamente importante quando os profissionais vão para casa, deixam de trabalhar, vão de férias, desaparece a doença e quando voltam ao primeiro contacto, em 24 horas ficam péssimos. A manifestação pode ser nas mãos, mas em situações, ou porque a pessoa tem um terreno alérgico, ou porque já tem aquilo há bastante tempo e não liga e não põe cremes e não trata, pode haver a generalização para outras zonas. Sobretudo quando há doenças associadas, nomeadamente a asma, ou psoríase, ou pele seca, ou eczema, ou porque são fumadores e a pele fica, ou porque têm outras doenças como o hipotiroidismo, ou a diabetes. Portanto, nós temos que avaliar isto tudo. Isto é uma doença profissional na parte dos profissionais de saúde. Depois temos os cabeleireiros, não é? Por exemplo? Profissionais de cabelo e cabeleireiro, como falámos a laca, como falámos das tintas. E é claro que há determinadas regras a nível profissionais em que os profissionais sabem que têm que usar umas luvas, os cabeleireiros têm que usar umas luvas específicas, também têm de látex e de vinil. São luvas muito mais grossas, em que a quantidade de látex é muito maior e muitas vezes o manuseamento do cabelo e das tintas torna-se um bocadinho maçador, porque não há o contacto direto com o cabelo, que elas gostam muito, não é? Então deixam de usar as luvas também, além de ficarem alérgicas à luva e a látex provocar uma certa irritação, elas largam as luvas e vão lavar a cabeça das pessoas com detergentes e com shampoos que provocam a irritação, porque no fundo a primeira fase, o contacto com o látex faz com que a pele perde o filme hidrolipídico que eu já vos ensinei, que é aquela gordurinha que nós precisamos, e portanto com o passar dos dias ao contacto com as tintas, ao contacto com as outras substâncias que são extremamente irritativas, há uma doença profissional que é o eczema das mãos das cabeleireiras. Depois temos o pessoal da construção civil. A construção civil é complicadíssimo. Há uma alergia, sim. Eu tudo o que é bricolagem em casa faço de luvas. Por causa da sensibilidade que tenho ao pó. Pois. Como é que se mete um parafuso com luvas? Olha, eu já não consigo trabalhar com luvas, por exemplo. Eu sou incapaz de fazer os trabalhos domésticos, lavar o que quer que seja com luvas. Não consigo, escorrega-me tudo, tudo sai tudo mal. A não ser que sejam as luvas de vinil, talvez um bocadinho. Mas as látex... Construção civil, pode haver muita gente a construção civil, as substâncias são os lubrificantes que eles usam nas misturas também e nas máquinas, o cimento, as resinas, as tintas, os solventes. Mas, sobretudo, pensem no ambiente. Eu já trabalhei numa construção civil, que tinha 18 anos, e digo-vos que aquilo é um pó por todo lado. Baldes de massa, aquela carregada. Sim, vocês não estão a ver. A sério. Bem, mas é um pó. Temos que saber o percurso profissional da doutora. É muito engraçado. Mas é um pó brutal
meio E o sucesso no meio dos pedreiros? Tinha só 18 anos. imagina, Tinha sim. 19 ou 18 anos. Bem, Ninguém trabalhava. mas foi bom. Era a alegria no trabalho, no porque ela é trabalho. muito alegre. Aprendi muita coisa. Gostei imenso. Foi uma experiência profissional muito boa, de tal forma que eu consigo vos dizer aqui que realmente um ambiente de pó, de cimento e aquela mistura, quando estamos a misturar o cimento, aquilo liberta uns calores e o pó por todo lado. Portanto, não só nas mãos, mas também aquilo é um calor brutal quando se está a trabalhar, apesar de haver fatos e haver a recomendação, que temos de ter cuidado de usar umas máscaras e usar os fatos compridos até aqui, é muito calor e é muito difícil cumprir-se com estas regras. E, de facto, não é só nas mãos, como também no pescoço e na cara, e nos membros superiores, como nos membros inferiores. Fica sempre um depósito daquele cimento ou daquele pó que perpetua portanto, a doença irritativa e alérgica que pode acontecer. Pronto. Depois nós temos os cozinheiros. Todos nós fomos para a cozinha, não é? Quando... Eu ainda estive lá ontem. Na cozinha... Lá ontem mas foi para roubar aquilo que estavam a fazer. A comida que mais irrita as mãos, quero-vos dizer que é o tomate, cortar o tomate, a cebola, cortar o alho, tudo isto provoca uma irritação e uma dermite de contacto alérgica na polpa dos dedos. Os cozinheiros têm que usar também luvas, não é? Mas não usam, gostam de contactar com os alimentos. E o contacto com vários alergénios faz com que haja, de repente, há pessoas que são mais suscetíveis ou não, ou porque lavam muitas vezes as mãos, estão sempre a lavar, mudam cortam uma coisa, depois vão lavar as mãos, depois voltam a cortar outra coisa, para não haver mistura de sabores. Claro. O lavar as mãos também não é bom. Não se deve lavar muitas mãos, é como tomar banho. Aquela camada Ou usar determinados Então agora, por exemplo, eu não consigo. Eu se toco num alimento, tenho que lavar as mãos a seguir para tocar no outro. Tu não és cozinheira, tu não estás sempre a fazer isso. Não é cozinheira. Não sou cozinheira. Faço isso todos os dias. Olha, pois a mim nunca me convidaste para jantar. Pois tu não ias cozinhar, ias só manducar. De maneira que, de facto, os cozinheiros têm este cuidado, mas nós na cozinha não podemos passar por água só assim a correr, assim só as pontinhas para depois continuar. Isso é um truque. Mas lavem as mãos se mexerem em alimentos que possam estar potencialmente contaminados. Exato. Carnes não cozinhadas, Sim, os peixes, etc. Portanto, cuidado com isso, não é mesmo? Pronto. Eu disse o Pedro. Não, estava-me a lembrar de Com uma vez, o Pedro conta uma vez fez aqui uma espécie de linha de montagem sobre os problemas que podia haver em Pois cima foi. da bancada da cozinha e eram tantos os problemas que podiam existir na bancada da cozinha e ele explicou que fazia isto religiosamente em casa dele. Eu perguntei se fôssemos lá jantar a casa, a que horas é que jantávamos, porque aquilo demorava imenso tempo. Mas eu concordo com o Pedro, tem que se lavar as mãos, sim senhor. O que tem que se evitar é usar substâncias astringentes ou gelos assim que tiram a gordurinha. Podes usar um gel adaptado e compra-se na farmácia, que é igual ao gel de banho. Mas há muita gente que lava as mãos na cozinha com detergente da louça. Da Que é louça, mais simples, tem não devem esse fazer, sabonete. obviamente. Pois, exato. Eu tenho um sabonete normal para lavar as mãos. Pronto, sempre que lavar mais 4 vezes as mãos, deve pôr um cremezinho, nem que seja o mais simples ali, que ajuda imenso. Faz-me aqui os tugidos que eu vou pôr o creme. O diagnóstico destas doenças é às vezes, é fácil quando temos uma história cuidada, quando eles falam, contam bem a história, qual foi o agente que eles contactaram, como é que se repetiram a exposição. A história clínica é fundamental. E não falámos dos mineiros também, Exato. Mas é mais fácil. Fala mais para a Susana, sim, mas agora lembrei-me, sim, diga. Continua, peço desculpa. E, portanto, nós dermatologistas, para descobrir qual é o agente que está a provocar esta doença ocupacional cutânea, usamos aqueles testes epicutâneos, que no fundo são, nós temos uma bateria de testes que já conhecida, standardizada, e que aplicamos, portanto, um bocadinho dessa substância em pequenas placazinhas nas costas e fazemos a leitura progressivamente nessa semana e vemos qual é aquela substância que provocou a irritação, ou uma dermatite irritativa, ou uma dermatite um bocadinho alérgica uns dias mais à frente. E, portanto, isto também é orientativo, o que permite que, na medicina do trabalho, com estes resultados, ensinem ao doente que tem que evitar a exposição a estas substâncias e, o mais possível, e poder reorientar o local de trabalho, como disse muito bem aqui o Pedro, para outros locais, para evitar o contacto. O profissional, quando vai iniciar a sua profissão,
saiba de facto quais os produtos a que pode estar expostos e os riscos que têm dessa exposição. E eu aqui tenho que fazer de facto a ressalva que as pessoas habitualmente descuidam tudo aquilo que é preventivo. Exatamente. Descuidam as luvas, descuidam as máscaras. Há pouco a Alexandra falava da parte da construção civil. De facto, ver aqueles pedreiros expostos ao pó de pedra, ou expostos ao pó do cimento, é péssimo para a parte respiratória, não é? Muita É a atenção. situação dos mineiros Os também. mineiros também. Tal e Muito qual. bem, vamos